Boa noite a todos. Feliz Páscoa para todos, especialmente para quem não conseguir dar Feliz Páscoa, receba um Feliz Páscoa. Hoje é Páscoa e eu quero falar sobre Páscoa. Num momento como esse, você poderia falar de outra coisa. E a Páscoa nos leva a tempos antigos, onde lá no Egito, Deus, na sua graça e misericórdia, decidiu poupar os primogênitos do povo de Hebreu. E com o sacrifício do cordeiro, o sangue dele foi aspergido nos umbrais das portas das casas dos hebreus, de tal maneira que o anjo da morte passou por aquelas casas e não ceifou a vida dos primogênitos daquelas casas. E isso, então, passou a ser celebrado como Páscoa. É ali que vem o sentido da Páscoa. Em hebraico, é chamado Pessá, a Páscoa hebraica. E Deus poupou os primogênitos, entregando um cordeiro como sacrifício no lugar dos primogênitos. E isso é uma representação antecipada do que estava por vir na cruz do Calvário. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sangue é passado simbolicamente nos umbrais das nossas vidas, onde Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. E para ver sobre isso, nós vamos lá para o livro de Êxodo, no Velho Testamento. Não é Êxodo, tá? É Êxodo, Velho Testamento, o segundo livro do Velho Testamento. E nós vamos ver sobre a Páscoa. No capítulo 12, se você quer abrir a sua tela, a sua Bíblia, ou se você quer ligar a sua Bíblia, hoje, né? É tão moderno ligar o celular, ligar a Bíblia, né? O celular. E aí diz o seguinte, Êxodo capítulo 12, do 1 até o 14. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe, então, um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão com festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Querido Deus, nós queremos te dar graças a Ti por essa palavra.
E queremos entender, ó Deus, o significado tão profundo da Páscoa, da ressurreição de Jesus nesse dia, ó Pai. Por isso nos dê sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Amém. A Páscoa moderna, nos dias de hoje, ela é sinônimo de ovo, de chocolate, de coelho. Hoje, a Páscoa é isso. A figura principal é o coelho. Na televisão você vê coelho, na internet é coelho, nos mercados é coelho, você vai dar uma volta lá no centro, é coelho, lá na praça principal. E o alimento principal é um ovo, o chocolate. Essa é a Páscoa moderna. Mas a Páscoa que a Bíblia ensina não tem nada a ver com coelho, nem com chocolates e feriados comerciais. A Páscoa, ela é o início da libertação do povo de Israel do cativeiro no Egito. Deus decretou um juízo sobre a terra do Egito. Ele disse: eu passarei à meia-noite e ferirei todo primogênito do Egito. Mas ele ordenou que na casa dos filhos do povo de Israel fosse colocado sangue nas guarnições, nas vigas, nos umbrais, nos batentes das portas de suas casas. E quando o anjo do juízo passasse matando os primogênitos, ele visse a casa aspergida com sangue nas guarnições das portas, então ele não feriria aquela família. Ele passaria por cima e pouparia aquela família. Esse é o significado básico da palavra Páscoa. Páscoa é passar por cima, é livrar do juízo, é poupar do juízo. E este povo ficou escravo durante 430 anos. Agora esse povo vai ser liberto, vai sair do Egito, vai sair das mãos do faraó em rumo à terra prometida, a sua própria terra. Isso é a Páscoa, a libertação do povo de Deus das mãos do faraó. Para nós, como igreja, como nós comemoramos a Páscoa? Como você comemorou a Páscoa hoje? A Páscoa para esse povo era marcada por sacrifício de um animal, onde um cordeiro era sacrificado, o sangue era aspergido nas casas do povo de Israel, poupando-os da ira divina e dando a eles libertação. Para nós, como igreja, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o Cordeiro Pascal. Cristo é o sacrifício que foi oferecido para a nossa salvação. Cristo é quem verteu o sangue e pelo sangue fomos poupados da ira de Deus. A Páscoa simboliza a nossa libertação do pecado, a nossa libertação do inimigo, a nossa libertação do mundo, sendo a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa libertação do cativeiro do pecado. E aqui no capítulo 12 vamos ver como Deus ordenou que ela deveria ser celebrada, como a Páscoa deveria ser feita. E nós vamos traçar aqui um paralelo com a obra de Cristo em nossas vidas. Êxodo capítulo 12, versículo 1 e 2 começa assim: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Deus diz a Moisés que a Páscoa vai marcar um novo calendário para Israel. Ou seja, uma nova era, uma nova vida iria se iniciar. Um Israel livre vai ter a sua própria terra, vai ter a sua própria lei, adorar o seu próprio Deus. Um novo tempo de libertação. Para nós, o que significa a nossa Páscoa? Significa que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Éramos inimigos de Deus. Mas quando nós aceitamos a Cristo, que é a nossa Páscoa, nós iniciamos uma nova vida, ou seja, um novo nascimento. 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação.
As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Que coisas antigas? O tempo do Egito, ou seja, quando éramos escravos do pecado. Vivíamos sem liberdade, estávamos mortos, mas em Cristo somos refeitos, onde a velha vida passa e tudo se fez novo. Então a Páscoa para nós é símbolo de uma nova vida, um novo recomeço, uma nova relação com Deus. Versículo 3 e 4 do capítulo 12 diz: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividir com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O que Deus está dizendo aqui para Moisés? O que Deus está orientando para Moisés? Deus ordena a Moisés que cada família deveria separar para si um cordeiro e sacrificar o cordeiro. Se a família for muito pequena, deve se ajuntar com a outra que tenha no mínimo 10 pessoas. Uma família comeria uma de costas para outra, dentro da mesma casa, simbolizando a divisão das famílias. E Deus nos ensina que a Páscoa não foi feita para pessoas sozinhas. Eles não poderiam comemorar individualmente. Não poderiam sacrificar um animal para uma só pessoa. Então o sacrifício deveria ser feito por grupos, famílias, povos. E isso nos aponta que o sacrifício de Cristo foi feito para a igreja povo. E o sangue vertido para a igreja, o povo, a igreja do Deus vivo. E Deus fez uma aliança para um povo. Deus deu a salvação para um povo. Jesus morreu na cruz por um povo, e esse povo é a igreja. Por isso, a nossa Páscoa é a celebração do sacrifício oferecido para a igreja, povo. Versículo 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Aqui fala que o animal deveria ser novo, 1 ano, e tinha que ser o melhor, o mais perfeito deles para ser oferecido. O animal bonito tem que ser esse aí. Quando ele tinha o destaque, a lã dele bonita. E o Senhor não aceitaria um animal com defeitos tipo cego de um olho, uma pata quebrada, ou um animal com sarna, ou qualquer enfermidade. Tinha que ser o melhor animal do rebanho para o sacrifício se realizar. Tinha que ser sem ruga, sem mácula, ou seja, sem impurezas. Até a lã tinha que ser bonita. João Batista, quando vê Jesus ao Rio Jordão para ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é o sacrifício que foi entregue por nós. Jesus é a nossa Páscoa. E por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos celebrar a nossa libertação do pecado. A salvação das nossas almas. Jesus foi perfeito, sem pecado algum. A nossa Páscoa depende totalmente de Deus ter oferecido o seu Filho como um cordeiro sem um pecado sequer. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Esse foi o propósito de Jesus se tornar carne, tá? A encarnação de Jesus sem pecado. Versículo 6. Guardem-no até o 14º dia. Ok? Versículo 6. Guardem-no até o 14º dia, no mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo
ao pôr do sol. Moisés ordenou para separar o cordeiro, porque o sacrifício ele seria no futuro, não era no dia ou no dia seguinte. Então separar para ele não se machucar, para não ficar doente, não pegar uma sarna, porque se pegar alguma coisa ou quebrar uma pata, não podia ser oferecido. Separa, isola, para que continue puro. O que esse texto traz para nós? Cristo sendo preservado do pecado desde o seu nascimento até o momento da sua morte. Jesus nunca se contaminou, ou seja, Jesus nunca pecou. O sacrifício deveria ser preservado. Jesus, com 6 anos de idade, próximo à razão, ele nunca pecou. Jesus, na sua juventude, ele não pecou. No seu ministério terreno, ele não pecou. Jesus foi tentado 40 dias pelo diabo, ele não pecou. Ele foi tentado no Getsemane, não pecou. Foi tentado pela multidão que gritava, Barabás, nós queremos Barabás. Jesus não resmungou, Jesus não reclamou, Jesus não pecou. Foi tentado pelo ladrão da esquerda. Se tu és Deus, te salva, e desce daí e nos salvas a nós. Jesus não reclamou, ele não pecou. Jesus foi guardado, preservado até a sua crucificação sem pecado. Versículo 6 continua, irá crucificá-lo ao pôr do sol. Moisés dá horário que o cordeiro deveria ser crucificado ao pôr do sol. E tem um historiador chamado Flávio Joséfo. Ele fala que esse sacrifício que os hebreus ofereciam ao pôr do sol era por volta das 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde. E a Bíblia diz que Jesus morreu na hora 9, ou seja, 3 horas da tarde. Jesus, às 3 horas da tarde, ele bradou e ele disse, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Versículo 7. Passa então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Por que Deus ordenou isso? E para entender, nós vamos num texto, não precisa você abrir, vai estar aí na tela, em Levítico, lá no Velho Testamento. Nós vamos ver o capítulo 17. Do capítulo 17, nós vamos ver o versículo 11 que diz, pois a vida da carne que significa criatura, qualquer criatura, tá? A vida da carne está no sangue. E eu dei a vocês para fazerem propiciação. Propiciação é oferta, é pagamento. Propiciação por si mesmo no altar. No dia do sacrifício do animal, com uma bacia, eles pegavam o sangue dele. Depois, com uma esponja, eles passavam o sangue nas laterais e guarnições das portas das suas casas. E o que isso significava? Quando o anjo do juízo vinha fazer o juízo, matar e visse o sangue daquelas casas, ele não entrava, ele passava por cima, porque sangue ali já foi vertido. Alguém já pagou pelo pecado dessa família. Uma vida já foi entregue, alguém já pagou, já morreu por uma família. Aqui o sangue já foi derramado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, os pecadores deveriam pagar com sua própria vida. E qual a única maneira dos pecadores não pagarem com a sua própria vida? Alguém dar a vida no lugar deles. E Cristo na cruz, quando derrama o seu sangue, ele nos redime, ele nos compra, ele nos resgata, ele dá sua vida em troca da nossa vida. Em Hebreus 9:22 diz, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O sangue de Jesus é a vida de Jesus. E quando o anjo do juízo vem até nós, ele vê em nós uma marca, ele vê em nós um sinal, e ele não pode nos condenar, porque ele vê a marca do sangue.
ele vê que não precisa derramar juízo sobre essa pessoa. Por quê? Porque sangue já foi derramado por ele. Sangue de quem? O sangue de Jesus. Versículo 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. A carne do animal tinha que ser comida assada, porque a lei de Moisés proibia comer carne crua, em primeiro lugar. Eles faziam uma fogueira e assavam o animal inteiro, aberto, preso com madeiras, com formato de cruz, de espetos cruzados, e queimavam ou assavam sobre o fogo. Talvez semelhante aos nossos churrascos em fogo de chão aqui, né? E aí diz, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pães asmos. O que é pão asmo? O que são pães asmos? Pão sem fermento. Junto com a carne você come pão sem fermento, pão que não tenha levedado. Por que Deus ordenou que comesse pão sem fermento? Porque o fermento, na Bíblia, é um tipo de contaminação. Vocês vão sair do Egito e não vão mais se contaminar. É o símbolo da santificação do povo de Israel. Ou seja, Deus não libertou o povo do Egito para colocar eles num outro Egito. Deus libertou o Egito para colocar esse povo numa terra separada. Ou seja, a Páscoa do Senhor significa nos tirar do cativeiro do pecado e nos purificar do pecado. Isso é santificação. Comer o pão e a carne, engolir, ingerir, ou seja, a nossa santificação só é possível na nossa união com Cristo, onde comer a carne e o pão é participar do sacrifício de Cristo. Pecadores não podem ser santificados pelas suas próprias forças, pelo seu próprio braço, né? Por exemplo, não faça isso, não usa aquilo, não vai em certos lugares, não come aquilo ou outro, não toca não sei o quê, né? Isso não é santidade, isso é legalismo. Como nós somos santos, então? Em Romanos, capítulo 6, versículos 5 e 6 diz: se dessa forma fomos unidos a Ele, a quem? A Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Isso acontece na nossa união união com Cristo, né? E por isso, quando você crê, você come o pão, bebe o sangue, se une com Cristo para mortificar o seu pecado em santificação. Por isso hoje nós vamos ter o privilégio de participar da ceia, onde vamos ter o pão, vamos ter o sangue representado pelo suco, né? E podemos comer dessa experiência que Cristo nos diz aqui. Por isso que Jesus diz, comamos, ou seja, participamos com Cristo na sua morte e também na sua ressurreição. Versículo 8, ele continua, diz, comam a carne com ervas amargas. E o que significa ervas amargas? Aqui não tem ervas amargas hoje, né? Tem umas ervas aí, vamos ver se são amargas, né? Ok, aquelas ervas, havia, melhor, um tipo de ervas amargas que ao comer ficava dias o amargor na língua. Então imagina se você come alguma coisa e fica umas horas e você come alguma outra coisa para poder tirar. Não, esse tipo de ervas que eles tinham lá, eles plantavam lá, eles colhiam lá, era esse tipo de erva que estavam se referindo, porque ficava dias o amargor na língua. E aquelas ervas era para eles se lembrarem do tempo de cativeiro na escravidão, do amargor da servidão, da prisão. E quando eles lembrassem do Egito, era lembrar o quanto amargo foi para que não tenham desejo de ficar.
e muito menos de um dia querer voltar. Ervas amargas, para nós, quer dizer que não tenhamos mais prazer pelas coisas do mundo e nem do pecado. Quantas vezes a tentação do pecado nos volta? As ervas amargas simbolizam os meus pecados praticados no passado. Talvez hoje alguns precisarão experimentar, ou precisaria experimentar ervas amargas para se lembrar o gosto do pecado. Versículo 9 e 10. Não como a carne crua, nem cozida em água, no caso carne lessa, né? Mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Não tem uma unha do animal que pode ser desprezada. Não deixe sobrar nada. Tudo do animal precisa ser comido. E o que sobrar, queima, incinera. Porque Deus quer esse sacrifício 100%. Quer o sacrifício na sua totalidade. E todo ele me é útil. E o que sobrar queima, que eu vou receber o aroma como um incenso. A fumaça daquilo que era queimado, Deus recebia também como um aroma de incenso. Sabe o que isso aqui fala? Da perfeição do sacrifício de Cristo. Deus está nos ensinando que o sacrifício de Cristo foi completo, perfeito e foi suficiente. Por isso, nada dele pode ser desprezado. O sacrifício foi completo. Tudo está consumado quando ele morreu. Acabou. Por isso, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é para nós nos alegrarmos. Isso é para nós nos alegrarmos. Os judeus continuam oferecendo sacrifícios. Nós não precisamos. Os muçulmanos continuam a ir a Meca fazer peregrinação. Nós não precisamos. Os pentecostais, os neopentecostais continuam a ir para Israel pegar areia, pegar água do Rio Jordão e outras coisas mais. Nós não precisamos. Os católicos continuam fazendo missas e procissões. Nós não precisamos. Acabou. Está consumado, quitado por Jesus. Por isso nós estamos na era da graça. Versículo 11. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Ou seja, prontos para sair. E comam apressadamente. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês ficaram 430 anos no Egito. Não há mais tempo para ficar aqui. Comam depressa, com roupa de saída, e deem-o fora. Saiam depressa, eu tenho pressa em os livrar. Sabe o que isso significa para nós hoje? Uma vez que Jesus ofereceu o sacrifício, uma vez que Jesus derramou sangue, quando Ele chamar você e eu, pecador, venha depressa, venha rápido, decida-se logo. Você já serviu ao pecado tempo demais. Agora saia daí e venha servir a Jesus. Eu não sei por que alguns ainda insistem em permanecer no pecado. Versículo 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Sabe que vendo esse estudo eu fiquei pensando como a coisa é tão séria, porque até os animais, que eu acho que não tinha nada que ver, entrou na história para ver a seriedade de Deus. E Deus está dizendo, ai daqueles que não tiverem o sangue nos umbrais. Essa noite o anjo do juízo, o anjo da morte passará. Assim é para nós hoje. Ai
daqueles que não têm a marca de Jesus em suas vidas. Esses sofrerão os juízos de Deus. Versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por cima ou passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Aqui, quando Deus diz passarei adiante, algumas traduções diz passarei por cima. É a primeira vez que a palavra hebraica Pessah aparece. Isso quer dizer Páscoa. A primeira vez. Páscoa, passarei por cima. Aqui o anjo passa, mata todos os egípcios, os primogênitos, né? Bom, acho que todo mundo sabe, o primogênito é o primeiro filho, é o filho mais velho de cada família, tá? Tanto de seres vivos como de animais. Não sei porquê, mas Deus sabe, né? Porque entrou até os animais aí. E o povo de Israel é poupado em toda casa que tem o sangue. O sangue vos será por sinal, por marca. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem essa marca? Daqui a alguns dias, semanas, meses ou anos, eu acho que não muitos anos, se Deus mudar o rumo ainda, as trombetas de Deus vão tocar e o anjo do juízo virá. Vai haver o arrebatamento. Só quem tem a marca, só quem tem o selo da promessa, o Espírito Santo, será poupado da ira de Deus. Só quem comer da Páscoa, a carne e o sangue do Cordeiro, do novo nascimento, da regeneração, da transformação, será livre da praga da mortalidade. Versículo 14, e vamos terminar. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Sabe o que Moisés disse? Hoje vocês vão celebrar a primeira Páscoa. E durante as gerações futuras, ano após ano, vocês vão celebrar a Páscoa. Para quê? Para se lembrar do dia em que vocês foram resgatados, libertados. E aqui nós, uma vez por mês, participamos da mesa de Cristo que está aqui na frente, né? Do vinho e do pão, mais especificamente da ceia. Símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Por quê? Fazer isto em memória de mim. Ou seja, para lembrar o dia do nosso resgate. 2000 anos atrás, Deus enviou seu Filho em forma humana que assumiu o nosso pecado. Ele assumiu a nossa culpa. Ele assumiu a sua culpa. Foi punido pelo nosso pecado. Ressuscitou no terceiro dia e ele foi ao céu. Um dia vai voltar para nos arrebatar. E isso não está muito longe. Nos tirar daqui e nos levar para o céu, para sempre no céu. Isso é a nossa Páscoa. Essa é a nossa Páscoa. Repito, essa é a nossa Páscoa. Jesus disse, fazei isso em memória de mim. Por isso agora nós vamos participar da ceia. Nós vamos participar desse momento tão especial, tão importante, né? Que às vezes nós passamos até de uma forma despercebida. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta para você. Olhe para mim. Por que você insiste em continuar comendo chocolate e venerando ou amando coelho e ovo de coelho no dia da Páscoa? Coelho parece que dá cria, ou dá ovo, melhor, só na Páscoa. Jesus diz, comer da carne e tomar do sangue do Cordeiro Pascal. Essa é a nossa Páscoa. E não disfarça dizendo que é ovo de chocolate, porque coelho só dá ovo na Páscoa. Ah, mas eu vou dar para as crianças. É um ovo. E você explica o que para a criança? É ovo do quê? Ensina o certo para ela.
Talvez você nunca teve a oportunidade de pensar e raciocinar o certo disso, mas olha como nós estamos contaminados. Foi isso que nós celebramos como Páscoa hoje. Jesus que ressuscitou do túmulo, onde ele ficou hoje? Jesus convida, vem comer desta Páscoa, venham experimentar do sangue e comer da carne do Cordeiro Pascal. Essa é a nossa Páscoa. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por esse tempo tão especial e por nós celebrarmos a Páscoa, a tua ressurreição. O Senhor está vivo, o Senhor está nos céus, assentado à direita, e o Senhor está aqui entre nós. Muito obrigado, Deus. Nos abençoe hoje, nos abençoe nesta semana, abençoe aquelas pessoas que também não puderam estar aqui, ó Pai. E te louvamos, ó Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém?